e de todos os anos de experiência que você tem acumulado aqui no mercado brasileiro, quais foram, assim, durante esses seus 30 anos de campo, quais foram os grandes desafios e o que é que ainda hoje é um grande desafio no mercado brasileiro? Sim. O que é que você vê? Eu acho que o primeiro grande desafio é a forma, né? Porque uma grande parte das nossas vendas são para instituições públicas, não é? Então, né, eu citei algumas, né, o INPE, o CPTEC, o CEMADEM, o IAC, a EPAMIG, a EPAGRE, né, são órgãos públicos, né, de serviço de utilidade pública. E a burocracia é extrema e a falta de recursos também é extrema. Não é? Então isso daí eu acho que é um grande entrave, né? E acontece muitas vezes de nós submetermos um projeto a um desses órgãos e a aprovação vir 2 anos depois que o dólar subiu 20% ou 30%. Você tem o desafio do câmbio depois também, do equipamento já ser um equipamento obsoleto, então a atualização daquela proposta já implica num aumento de recursos. Custo, isso. Não é? Então, esses dois fatores, assim, quando nós falamos em investimento na área pública, eles são complicados, que é o atraso do investimento, a limitação de recursos e o processo de aquisição, que é muito burocrático. O segundo, aí então nós podemos falar do setor privado. O setor privado, ele não tem um entrave burocrático, ou o entrave burocrático ele é melhor manejado, não é? Mas o setor privado, ele está sujeito à variação cambial, não é? Porque, de qualquer forma, existe a submissão de um projeto seguido de uma proposta comercial, não é? E essa proposta comercial, num ambiente de câmbio tão flutuante como o que nós estamos vivenciando todos esses anos, nós saímos do dólar, quando eu comecei em 94, era quase que 1 para 1, né? 94 era real? Quando real foi na década de 90, né? Me perdoem que eu não sou brasileiro. Acho que já era. Foi bem ali. Mas foi o Fernando Henrique era presidente. Isso, e o câmbio era praticamente de 1 para 1. Hoje nós estamos mais de 6. Não é? Então o equipamento ele vai ficando caro ao longo do tempo. E ultimamente em períodos de tempo muito curtos. Né? O dólar esse ano aqui acho que deve ter variado próximo da casa dos 20%. Eu lembro de ele ter batido 5 em algum momento este ano e agora está 6. Agora está 6. Quando eu bateu 5, eu falei, né, eu pensei comigo, nós está muito alto, e agora estamos em 6,07 na abertura do pregão hoje de manhã. Então eu acho que os grandes entraves são esses. E tem um entrave técnico, que é a infraestrutura, né? Por exemplo, quando nós recebemos um pedido de algum cliente em locais muito remotos, né, na Amazônia, no Centro-Oeste, mesmo na área de mineração, às vezes a infraestrutura para se chegar no local ela é péssima. Né? Na área de energias renováveis é muito comum o hotel mais próximo do ponto de instalação estar a 200 quilômetros de distância. É muito comum isso. Então, mas esse é só um entrave técnico, né? Fora o que às vezes nós deparamos também com o pessoal que nos atende despreparado tecnicamente para receber aquela tecnologia, né? Mas são coisas que a gente acaba isso você viu ao longo de 30 anos, né? Não é só agora, né? Não. E são coisas que a gente também acaba por resolver através de técnicos como o Sérgio, que nós citamos agora há pouco, que tem uma paciência de explicar as coisas. É muito calmo. Né? Ele é calmo. Sabe? Então, e vocês têm um escritório que também dá treinamento, não é? Exatamente. Isso é muito importante, né? Essa questão então a metodologia que nós usamos é uma metodologia que acaba viabilizando que essas vendas ocorram, né? De maneira aceitável pelo mercado, vamos dizer assim. Isso vai de encontro com aquilo que a gente já vem falando vários episódios aqui, a questão da burocracia, do tempo, o câmbio, não é?
eu já venho batendo muito nessa tecla, não é? Tipo, eu também trabalho para fabricante estrangeiro. Eu lembro, uma das primeiras coisas que o presidente da empresa me perguntou quando eu entrei há 5 anos foi dizer, porque é que é tão difícil vender no Brasil? Eu disse assim, primeiro tudo a língua. Verdade. Primeiro tudo a língua. Verdade. E segundo é o câmbio. E depois também tem a questão dos impostos e tudo mais. A gente pode entrar por aqui, já falei isso mais do que uma vez. Mas exatamente essa questão do câmbio. Eu lembro de ter feito um estudo que eu apresentei até em congresso, que foi a variação do câmbio nos últimos 5 anos, que inclusive pegou a pandemia. Sim. E a pandemia bateu aqui, que foi uma paulada no câmbio. Eu no outro dia estava a olhar, nós estamos a olhar o câmbio no dólar chegou a 6,25, acho eu, aqui. Eu lembro-me de equipamentos que eu trouxe da minha empresa, porque eu fui o primeiro a instalar os equipamentos da minha empresa, o Shaper Race, em 2013, e o câmbio estava a 2,4, 2,5. Sim. Tipo... Nossa, é um sonho. Entenda, e aí eu comparo o custo do equipamento na altura que foi a instalação daquela época, aí agora se eu transportar, o equipamento não ficou tão mais caro assim, foi atualizado e tudo mais, tecnologia, mas o câmbio está 6, está 3 vezes mais. E com os impostos, 80% de importação, e vai, taxa, ICMS bitributado, não é? Portanto, são coisas que as pessoas têm que estar cientes, e uma das coisas que também sempre pego muito, não, a instrumentação é cara. Você deve ter tomado essa. Nossa. Você deve ter tomado esse discurso por mais nos mais diversos setores, nem só na geotecnia, não é? Eu acredito que você tem ouvido na parte florestal, na parte ambiental, na parte agrícola, não é? E, por exemplo, a agrícola tem essa questão do o agro no Brasil, o agro é pop, o famoso slogan, o agro no Brasil é uma das indústrias mais tecnológicas que temos aqui, com grandes contribuições para o PIB, não é? Portanto, graças à questão da tecnologia, e que vocês têm uma grande participação, não é? E inclusive, nós estávamos falando da questão dos impostos e tudo mais, né? Os impostos, na verdade, ele é um entrave, não sei, mas ele é igual para todo mundo. Sim. Todas as empresas no Brasil que querem fazer negócio no Brasil, eles estão sujeitos ao mesmo imposto. E isso isso se aplica a todas as empresas que promovem tecnologia no Brasil. Tem a regionalização, o ICM, por exemplo, é um imposto estadual, etc. e tal, mas todos eles. Mas eu lembro de um fato, uma vez nós fizemos uma grande venda para o governo do Ceará, uma grande venda, e eu lembro que o dólar atingiu 2,4, 2,5 e eu dei ordem para parar as compras enquanto o dólar não abaixasse. Quer dizer, aquilo era uma situação de sonho que nós estávamos vivendo comparado com hoje, né? Não é? E mesmo assim nós achamos que 2,4, 2,5 era muito. Então falou, isso para, isso é momentâneo, era também período de fim de ano, estava tendo uma evasão de divisa por algum motivo, então o dólar subiu. Mas logo no ano seguinte, em janeiro, fevereiro, quando voltou tudo ao normal e nós tínhamos prazo para fazer essas entregas lá, então retomamos a aquisição dos equipamentos, mas eu lembro de falar lá para o pessoal lá de compras, lá do escritório da Campbell, falar, segura as compras, vamos esperar esse dólar abaixar. E foi o que... E na Covid vocês devem ter tomado isso também, não? Na Covid também não, ou vocês já tinham mecanismos, já estavam mais preparados? Na Covid foi um momento difícil, porque nós não tínhamos mais o contato direto com o cliente. Né? Não podíamos ter o contato direto com o cliente. Né? Então, nós fizemos um rodízio na área de produção para não parar entregas que não dependessem de contato com o cliente. Né? Que não dependesse de serviço de campo, etc. Então, nós, de alguma forma, conseguimos continuar produzindo num sistema de rodízio para que as pessoas dentro do escritório também não tivessem contato uma com a outra. Com outras, não é? Exato. Né? Vocês já estavam na Covid, você já estava no novo escritório? Ou era já. Ou era o Era o novo escritório, e o novo escritório ficou fechado praticamente 2 anos. Eu trabalhei de casa há 2 anos, só fui conhecer o escritório novo 2 anos depois.